Sejam todos bem-vindos, eu sou a Dona Cida e hoje eu quero falar sobre a importância do conhecimento. Em 1976, eu conheci o rapaz que logo se tornaria meu marido e pai dos meus filhos. Quando ele conversou com meu pai pela primeira vez, meu pai deu consentimento para o namoro, mas não gostou de algumas falas que ele teve. E meu pai começou a ficar muito triste pela escolha que eu estava fazendo. E, infelizmente, logo no mês seguinte, meu pai veio a falecer e minha mãe passou a me culpar pela ausência do meu pai. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu amava muito meu pai e porque a relação com a minha mãe foi ficando cada dia mais difícil, cada dia mais insustentável. No ano seguinte eu me casei e logo fiquei esperando o meu primeiro filho. E foi assim que esse filho nasceu que a minha vida realmente se complicou. Porque desde o início, meu marido mostrou ser um homem extremamente inseguro, extremamente ciumento e controlador. E com a chegada de uma criança com necessidades especiais, ele se tornou ainda mais inseguro, passou a beber, alegando estar inconformado com aquela situação. Esse foi um momento desesperador para mim, porque eu não podia me separar naquele momento com uma criança que nasceu muito doente, que precisava de cuidados 24 horas por dia, e eu não tinha como voltar para a casa da minha mãe, visto que eu tinha deixado ela muito magoada. E a única solução que eu encontrei naquele momento foi assumir a responsabilidade pela escolha que eu havia feito. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu passei a orar a Deus todos os dias, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus que de alguma forma me desse forças e que desse uma saída para mim. Com o tempo vieram mais 2 filhos, eu passei a frequentar uma religião diferente daquela que eu tive durante toda a minha vida, na busca de respostas e também na busca de um milagre. Eu acreditava realmente que se eu me dedicasse dentro daquela igreja de corpo e alma, se eu cumprisse todos os preceitos do que eu estava aprendendo, Deus ia me abençoar e Ele ia fazer uma transformação na minha vida. Mas mesmo me dedicando constantemente, eu ainda continuava tendo momentos de profundos desequilíbrios emocionais, de muitos conflitos internos, de muita angústia, depressão. E eu vivi assim durante 10 anos, até que a minha mãe tomou conhecimento da real situação que eu estava vivendo e decidiu me ajudar. E eu decidi me separar. E ela me levou para a casa dela. Eu fiquei morando lá por alguns meses, até que uma senhora, amiga da família, cedeu um cômodo para que eu pudesse começar a minha vida junto com os meus filhos. E até que eu tivesse condições de ter uma casa só minha. E nesse momento, meu filho já frequentava a PAI há alguns anos, os outros 2 começaram a frequentar a escola. Durante meio período eu podia trabalhar numa boutique e no restante do tempo eu ficava com eles e costurava para ter o sustento para eles. Eu conseguia dar ao menos o básico para eles, porque o pai deles se negava a contribuir com uma pensão para os filhos, talvez com uma forma de punição pela escolha que eu havia feito, e também porque ele já tinha assumido uma outra família, uma mulher que tinha filhos também, e que ele adotara como se fossem seus. Foi um período muito difícil na minha vida, mas ao mesmo tempo eu comecei a ter um pouquinho mais de paz, porque agora eu podia buscar as coisas que eu realmente considerava importantes na minha vida. Eu gostava muito de ler, mas eu quase não tinha tempo, e quando eu tinha, eu estava tão cansada que a minha mente vagueava e eu não conseguia me concentrar na leitura. E eu acabava desistindo.
E nessa época eu acabei ganhando um rádio e eu comecei a ouvir o rádio enquanto eu costurava. E acabei conhecendo a Rádio Mundial. E nessa rádio havia muitos terapeutas, psicólogos, psicanalistas, pessoas que falavam de espiritualidade, numerólogos, que faziam programas, que faziam palestras, que davam conselhos. E isso foi abrindo a minha mente. Eu me lembro de uma ocasião que eu ouvi uma frase do falecido Gasparetto que foi tão impactante que na hora eu procurei um lápis, um papel para escrever e não achava um papel e eu acabei escrevendo a frase que ele disse na parede, porque eu não queria esquecer, eu queria refletir sobre aquela frase. E a frase dizia o seguinte: a vida te trata do jeito que você se trata. Essa frase foi muito transformadora na minha vida, porque essa frase me abriu para perceber qual era a minha parte de responsabilidade em tudo que eu havia vivido. Durante muito tempo, eu culpei minha mãe, eu culpei meu ex-marido por tudo que aconteceu de ruim na minha vida, por tudo que eu sofria. E eu comecei a compreender que eu havia me traído de alguma forma. Por quê? Porque eu havia tido sinais. Eu me lembro que quando eu levei esse moço para conversar com meu pai, ele me disse depois que antes de conversar com meu pai, ele tomou uma bebida para criar coragem. Ou seja, ele já mostrou ali que ele tinha uma insegurança para conversar com as pessoas, para falar de alguma coisa importante. E quando meu pai disse a ele que permitia namorar, mas que ele exigia respeito, ele respondeu para meu pai que o respeito quem tem que dar é a moça. E meu pai imediatamente se voltou para mim e perguntou: Cida, você percebeu, você compreendeu o que ele disse? Ele disse que o respeito quem tem que dar é a moça. E eu disse: sim, pai, eu entendi. Só que na verdade eu não tinha entendido, porque o que o meu pai quis dizer é: esse rapaz não assume responsabilidade, porque se algo der errado, ele vai jogar a culpa em você, ele vai dizer que foi você que não se deu ao respeito. E por isso meu pai ficou triste. Por isso meu pai não estava feliz. Só que eu não compreendi, eu não me abri para perguntar novamente para meu pai o que meu pai achou dele. Meu pai poderia ter explicado melhor para mim depois, mas eu não fiz isso. Também eu me lembro de uma ocasião em que ele chegou tarde para o nosso encontro e ele chegou embriagado. Ele havia ido para uma festa e eu questionei ele do porquê ele tinha bebido tanto e ele ficou muito bravo, saiu e foi embora e me deixou chorando. Também eu me lembro que meu tio procurou minha mãe e disse para ela que esse moço que eu estava namorando gostava de jogo, gostava de bar, gostava de bebida. E quando minha mãe falou isso para mim, eu achei que ela estava falando porque ela estava muito brava comigo, estava me acusando muito naquele período. E eu não fui procurar meu tio, não fui perguntar se aquilo que ele tinha dito era verdade, se ele tinha provas. Ou seja, eu tive sinais, não foram só esses, foram outros sinais também onde eu podia ver uma certa agressividade, uma certa intolerância que ele tinha, e eu não dei atenção a isso. Ou seja, eu agi de forma ignorante. E quando eu comecei a ouvir as coisas, a obter esses conhecimentos através da Rádio Mundial, através desses psicólogos, desses terapeutas que falavam nessa rádio, eu comecei a abrir a minha mente para perceber qual era a minha parte de responsabilidade em tudo isso. E eu fui me acalmando, eu fui me tornando mais forte, eu fui me fortalecendo, até que eu decidi voltar a estudar, porque eu queria fazer cursos. E foi justamente nessa escola, quando eu voltei a estudar, que eu conheci uma moça que frequentava a Seite-Noyer, e ela me falou dessa filosofia. E as duas coisas mais importantes que eu aprendi nessa filosofia foi
a oração de perdão e a importância do abraço. E eu comecei a fazer desesperadamente oração de perdão para minha mãe, para meu ex-marido, porque eu queria me livrar daquele sentimento ruim que eu tinha dentro de mim. Até que um dia eu me senti leve, com o coração bem tranquilo, e eu procurei minha mãe. E foi a primeira vez que eu consegui dar um abraço muito bom na minha mãe, porque nós não tínhamos o costume de nos abraçar. Minha família não comemorava nem aniversário, ou seja, a gente não tinha esse hábito de se abraçar. E naquele momento ali que eu conversei com ela, que eu falei do meu amor por ela, da minha gratidão por ela, porque era isso que eu estava sentindo naquele momento, e era o que eu mais tinha ouvido nos últimos tempos, e dei aquele abraço nela. Olha, esse abraço ficou vibrando em mim durante vários dias. Eu me lembro que o meu coração ficava acelerado só de pensar no quanto tinha sido bom poder abraçar a minha mãe pela primeira vez. E depois eu consegui perdoar também o meu ex-marido, consegui passar a ter uma convivência com ele mais tranquila, porque meus filhos já estavam crescidos, eles tinham mais contato com o pai, e com isso a nossa convivência foi ficando uma convivência mais pacífica, mais tranquila. Recentemente meu filho me disse o seguinte, que toda essa transformação que eu fiz na minha vida foi muito importante para ele estar levando a vida que ele está levando hoje. Ele me falou que acompanhar de perto todo o meu empenho para me transformar numa pessoa melhor fez toda a diferença nas escolhas que ele tem feito na vida dele ultimamente. E eu fiquei muito feliz. Foi muito importante ele ter me dito isso. Foi muito bom ouvir isso dele. E quando eu penso em toda a minha trajetória, a coisa que eu mais agradeço de ter chegado na minha vida foi o conhecimento. Porque não basta ter fé, é preciso ter conhecimento, é preciso entender como funciona a nossa mente, qual é a nossa responsabilidade nas coisas. Então, o conhecimento de tudo isso que eu fui adquirindo durante esse tempo, conhecimento de práticas simples, como aquela que eu falei no vídeo onde eu disse que liberar a raiva sem ferir ninguém, quando eu disse trocar a expectativa pela curiosidade, também é importante porque quando você tem curiosidade de conhecer novas coisas, de ouvir pessoas que falam de coisas diferentes, olha o quanto a gente aprende, olha o quanto de conhecimento chegou na minha vida. Então eu sou muito grata por tudo isso. E quero dizer a você que se um dia você estiver passando por uma dificuldade, pense que a coisa mais importante que você deve buscar nesse momento é o conhecimento. Procure ouvir pessoas que falam de coisas positivas, terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que estudam a mente humana. Ouça essas pessoas, ouça o que elas têm a dizer. Também é muito importante que você procure conhecer a biografia, a vida, a história de pessoas que são vencedoras na vida, de pessoas que superaram grandes dificuldades. Isso é muito importante. E eu estou aqui. Se um dia você precisar de mim, eu estou aqui para compartilhar com você as minhas experiências e as coisas que eu aprendi. E que eu continuo aprendendo, porque eu continuo nessa jornada de evolução, de busca por me tornar uma pessoa cada dia melhor. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero te encontrar no próximo vídeo. Muito obrigada e até breve.